Olá, tudo bem com você? Muito prazer. Eu me chamo Jéssica Luporini e eu serei a sua professora de sexualidade tântrica. Essa aula aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha trajetória, como o Tantra entrou na minha vida, como isso passou a fazer parte da minha vida, como eu passei a aplicar isso no meu cotidiano também, tá? Então será um vídeo um pouco introdutório e um pouquinho mais pessoal. Caso você não queira assistir essa aula sobre a minha vida, né, e sobre essa introdução, tá tudo bem. Você pode já ir direto para a próxima aula que já será de conteúdo mais específico. Você vai notar que ao longo dos vídeos você vai ouvir galo, vai ouvir galinha, porque eu moro no interior, então aqui eu moro cercada de natureza. Espero que esses sons não te interfiram e não te atrapalhem. Pelo contrário, que você se sinta aqui comigo, no meio do mato, com um monte de bichinho ao meu redor. Espero que você se sinta bem, se sinta acolhido, acolhida. Bom, para começar, né, me chamo Jéssica Luporini. Sou professora aqui desse curso, mas já fiz uma trajetória enorme para chegar até aqui. São quase 10 anos de estudo, prática e dedicação ao Tantra. Tudo começou há quase 10 anos atrás. Quando eu tinha 20 anos, mais ou menos, eu estava fazendo um curso de medicina chinesa e eu frequentava muito um sebo para comprar livros. E naquela época, a dona do sebo me apresentou esse livro aqui. Esse livro aqui, ele abriu a minha mente, sabe? Ela percebeu que eu tinha uns gostos diferentes para leituras, que eu gostava de coisas relacionadas à espiritualidade e tudo mais. Então, ela falou: olha, Jéssica, tem um livro aqui que eu acho que você vai gostar, deixei separado para você. E na hora que eu bati o olho, eu falei, quero. Quando eu comecei a ler, eu percebi que ali tinha algo muito mágico e tinha algo muito importante. Só que era tudo muito abstrato, porque metade dele é teórico, tem alguns relatos de vivências de pessoas que fizeram cursos com a autora do livro, e do meio para o final tem práticas tântricas. Só que eu olhava para aquilo e eu achava muito abstrato, era muito difícil entender, né? Porque você fala assim, por exemplo, a descrição da energia Kundalini é que é uma cobra que vive na base da sua coluna e que sobe. Só que se você for parar para pensar, não tem cobra nenhuma dentro de você, né? Não é uma coisa que faz muito sentido de acordo com a nossa concepção ocidental. Mas na verdade, não é uma cobra literal, né? É uma coisa metafórica. Só que todo esse conteúdo, todo esse contexto metafórico, arquetípico, eram coisas muito abstratas para mim na época. Eu trabalhava como esteticista, como cosmetóloga, aplicava massagens estéticas, fazia procedimentos estéticos. Aquilo já não fazia mais sentido para mim, eu estava interessada em mudar de área profissional, estava interessada nesse meio terapêutico, mas era tudo muito novo e muito abstrato para mim. Então, a princípio, eu li, tentei praticar algumas coisas com o meu ex-companheiro da época, mas se para mim, que queria muito aprender, já era abstrato, imagina para o pobre coitado que não estava entendendo nada do que estava acontecendo, negócio de fazer mantra antes de transar, exercícios de respiração. Ele achou a maior viagem, não curtiu, e aí eu deixei um pouquinho isso de lado. E isso foi reaparecer, esse assunto foi reaparecer na minha vida pouquíssimo tempo depois. De diferentes formas, o Tantra ele foi se apresentando e aparecendo na minha vida. E quando eu fiz a minha pós-graduação em giniterapia, eu tive uma introdução ao Tantra, e aí eu falei, eu preciso disso, agora eu entendi, eu preciso retomar o estudo disso. E foi onde eu decidi fazer um curso mesmo, me especializar, para poder entender com profundidade as coisas que eu já vinha lendo desde então. O que acontece?
nós vamos falar muito de figuras arquetípicas, nós vamos falar muito de arquétipos. Ao longo de todo esse curso, em tudo que você vai ver, vai ter muita simbologia, muito arquétipo, e isso, na verdade, nos cerca em todas as áreas da nossa vida. Vamos falar um pouquinho mais sobre arquétipo em uma aula futura, tá? Eu acredito que você já deva ter tido contato com essa palavra em algum momento, mas se você nunca teve contato com essa palavra ou se você não entendeu muito bem o que é, o arquétipo, ele é um conceito que você não precisa racionalizar para entender. Por exemplo, se eu falo assim para você, pense em um cachorro. Naturalmente, quando você pensa no cachorro, o que vem para você? Independente se você gosta ou se você não gosta de cachorro, mas o que vem para você? Vem a questão da lealdade, da parceria, brincalhão. Essas coisas, naturalmente, você observa o cachorro e você percebe isso. Isso é intrínseco, isso é uma coisa que você não precisa estudar cachorro para perceber isso. Esse é o arquétipo do cachorro, é a lealdade, a fidelidade, a parceria, o companheirismo. E quando a gente fala da energia Kundalini, que ela é representada por uma cobra, você tem que analisar que nós estamos falando aqui de uma visão que não é ocidental, é uma visão que ela é oriental. Então, no Oriente, a cobra é um símbolo sagrado, diferente para aqui, que muitas vezes é associada com traição, com um animal traiçoeiro. Não deixa de ser, né? Um animal sorrateiro, traiçoeiro. Essa é uma figura arquetípica que nós já conhecemos, só que dependendo da cultura, né, dependendo da região onde você está, você vai ter acesso a outras simbologias. Então, foi onde eu compreendi que estavam falando de um arquétipo, de uma simbologia, de uma força. Porque se você for pensar também na cobra, ela tem uma explosão. Ela ataca de uma vez. Ela vai, né? Ela é ágil, ela é rápida e ela é sim um animal de poder. Ela tem uma vitalidade, ela tem uma força muito intensa. Enquanto os hinduístas falavam então de uma cobra, uma serpente na base da coluna, eles não estavam falando disso literalmente, mas sim da representação dessa energia. Essa energia na base da coluna, ela representa essa força, essa ação, onde vai sem pensar e faz o que tem que fazer. Então, depois dessa introdução, um pouquinho mais profunda, né, no Tantra, porque até então eu só tinha contato com livros que eram extremamente abstratos. Aí quando tive essas aulas sobre Tantra, isso abriu os meus olhos, mas mesmo assim ainda não tinha noção da profundidade daquilo e também eu não tinha passado por nenhuma vivência prática. A prática, ela é muito importante. A teoria, ela é importante, mas a prática, ela é fundamental na sua trajetória, porque não tem como você praticar algo que você não sentiu, que você não experienciou. Então, assim, foi fundamental ter feito esse curso. Foi pela Comuna Metamorfose, que é uma das mais famosas, pelo menos no Brasil, né? O que você mais ouve falar é da Comuna Metamorfose. Tenho alguns pontos negativos a respeito da Comuna Metamorfose, mas eu acho que nem sempre as pessoas têm o preparo psicológico, emocional para lidar com as catarses emocionais que a sexualidade pode trazer. Porque nós vivemos em uma sociedade que ela é castradora, limitadora e repressora. Então, quando você coloca em prática os conceitos do Tantra, o que isso vai acontecer? Vai expandir a sua consciência e vai desbloquear tudo. E aí, quando desbloqueia tudo, você tem catarses emocionais. E nem sempre quem está ali fazendo isso tem um preparo, né? Então, o que eu tenho assim de ponto negativo a respeito do Metamorfose é que eu achei que faltou um pouquinho mais de preparo em relação à parte terapêutica, mas que para mim não foi um grande problema, porque eu já tinha uma base como terapia, eu já estava aí na minha trajetória no universo terapêutico, então para mim isso foi bem tranquilo. Então, assim, tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, como qualquer curso, como qualquer instituição.
Mas, no mais, para mim foi uma boa experiência, principalmente porque eu consegui finalmente colocar isso em prática, finalmente transcender, finalmente fazer a cobra subir. Ela faz a cobra subir. Foi aí que a cobra subiu e que eu entendi a tal da cobra, né? Então, eu vou conduzir você também para ter essa experiência. Pode ficar em paz. E foi muito legal, assim, como que funciona, né? Muitas pessoas têm curiosidade de saber como que funciona um curso presencial de Tantra. Eu vou te trazer a base, a experiência que eu tive, não sei como funcionam em outros institutos, né? Mas nós tivemos uma pequena introdução aos conceitos e depois todo mundo ficou pelado na sala e nós realmente fizemos massagem um no outro em grupo. Todas as pessoas ficaram na sala em grupo, cada um com um parzinho que foi escolhido aleatoriamente, e aí você fazia e depois recebia a massagem tântrica. Então ali nós fazíamos exercícios de respiração, enquanto a professora ela ia passando em cada dupla e conduzindo, tá fazendo certo, tá fazendo errado e tal. Por quê? Muita gente só foca na massagem. A massagem em si, os movimentos da massagem, eles são super legais, eles são super importantes para que desbloqueie sua memória celular, para que estimule o prazer, para que ative o seu corpo. Mas existe um trabalho mental muito intenso que acontece durante o processo. Então você começa, primeiro, você está fazendo uma massagem que envolve toque na sua genital, você tá pelada, em grupo, tá super exposta, né? Então ali cai por terra uma série de bloqueios com o corpo, uma série de medos, uma série de tabus, aquilo cai por terra. E se você tá ali, você quer viver a experiência, você não vai deixar de viver a experiência, né? Então, isso foi muito legal, foi muito transformador para mim, porque quebrou uma série de barreiras que eu tinha com o meu corpo, uma série de barreiras que eu tinha de vergonha, e foi muito legal, assim, essa experiência do grupo, essa experiência de fazer massagem com pessoas desconhecidas, né? Então, nós fomos aprendendo as diferentes técnicas de massagem, fomos aplicando em diferentes pessoas, recebendo de diferentes pessoas. E isso faz com que você avalie melhor e critique melhor o toque, a sensibilidade, como que funciona. Então, por isso que é muito importante a prática. Então é legal que, de repente, você se junte com alguma pessoa que ou está fazendo curso aqui com você, né? Se você tem um parceiro, uma parceira, assista as aulas juntos para que vocês tentem fazer juntos. Um faz, o outro recebe e vice-versa, e troca, né? Ou experimente com outra pessoa. Enfim, é importante que você se abra para experimentar, para vivenciar, para colocar essas teorias todas em prática, porque isso vai fazendo que você vá desbloqueando o seu corpo e a sua mente. E quanto mais você praticar, melhor vai ficando, melhor você vai entendendo. Muitas vezes, no primeiro contato com o Tantra, você não entende muita coisa, se torna uma coisa muito abstrata, porque o nosso corpo ele tá todinho adormecido, a gente não está acostumado a ter toques sutis, toques sensíveis no nosso corpo. E então, quando você começa a ter estímulos sutis e sensíveis, muitas vezes você não sente nada. Então fala, você vai sentir espasmos, você vai sentir arrepios, mas às vezes seu corpo está tão adormecido que você não sente. Então é necessário que faça mais vezes até você começar a ativar o seu corpo, ativar o seu campo bioenergético e começar a sentir prazer de uma forma mais sutil, menos invasiva, menos agressiva. Não que você tenha que deixar de lado tudo que você sabe sobre sexo, você pode intercalar entre as coisas, fazer um mix de ideias, absorver coisas, que é o que eu faço na minha vida. Jéssica, você transa sexo tântrico todas as vezes? Não. Mas o tantra tá sempre ali, né? Porque depois que você vê, não tem como desver, né? Então, por mais que eu esteja fazendo muitas vezes um sexo
tradicional, convencional, eu estou ali fazendo a minha respiração orgástica, eu estou ali conectada no momento presente, eu estou ali conectada com o toque, com os aromas, eu inevitavelmente encaro as preliminares de acordo com o Tantra. Então é meio que isso faz uma mudança na sua vida, uma mudança significativa na sua vida. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. E se você se permitir, essa mudança também vai acontecer em você. Bom, e aí, voltando aí para o curso que eu fiz, né? Isso foi muito legal, isso foi muito importante. E até que em um certo momento, quando nós fomos experimentar a êxtase total, que aí sim é a massagem que envolve manipulação nas genitais, que envolve vibrador, que envolve a penetração do dedo no ponto G. Quando eu tive essa massagem, então nós já tínhamos estudado outras 3 técnicas diferentes, e aí quando foi aplicar a êxtase total, que é uma junção de todas as técnicas, eu saí do meu corpo, assim, eu tive a sensação de sair do corpo. Eu literalmente me vi sendo abraçada por um anjo. Esse anjo, ele me abraçou, me segurou, e eu me via voando com ele. E foi uma sensação tão indescritível que até hoje me arrepia inteirinha de lembrar disso. Foi uma das experiências mais mágicas da minha vida. Foi um momento de expansão de consciência. E claro que cada pessoa tem uma experiência completamente diferente. Cada vez que eu pratico Tantra, eu tenho uma experiência completamente diferente. Não adianta querer voltar a essa experiência, né? Cada experiência é única. E ali foi o toque do divino, sabe? Foi assim, tá tudo bem. Foi como se minha mente, meu subconsciente dissesse assim pra mim: olha, tá tudo bem, isso aqui não tem nada de errado, isso aqui é sagrado também. E você não precisa deixar de acreditar nas outras coisas que você acreditava. Então foi muito importante esse abraço angelical. Foi muito importante sentir esse acolhimento. E enquanto eu estava transcendendo a minha mente, o meu corpo estava ali totalmente entregue para minha colega de curso, que estava ali com vibradores, e enfim, mas eu não estava sentindo o meu corpo, a minha mente estava expandida, a minha consciência tinha expandido completamente. E quando ela terminou a massagem, eu me senti retornando, né? E aí depois o meu corpo inteirinho ficou tendo espasmos, formigamentos, e meu corpo chacoalhava, assim, eu estava deitada, ela me cobriu com um cobertor, e eu ficava ali chacoalhando, meu corpo todinho, vibrando, tremendo, de tamanho prazer. É um prazer que expande teu corpo inteiro, não é um prazer genital, não é só genital, é um prazer que ele vai para o seu corpo inteirinho. Então, eu falei, não dá mais para viver sem isso. E aí eu comecei a estudar ainda mais, a ler ainda mais, e foi onde surgiu o meu Instagram, que você está vendo aqui, o Caminho Tântrico. Eu comecei a colocar os meus estudos e as minhas práticas ali, né? Então, o comecinho, as primeiras postagens, tem muito trechos de livros que eu tava lendo, e aí eu colocava trechos importantes ali, mas não tinha foto minha, não tinha nome meu, eu não aparecia. Porque mesmo assim ainda era um tabu para mim trabalhar com sexualidade. Então eu queria ser terapeuta, adorava o Tantra, mas eu não queria trabalhar com sexualidade, queria trabalhar com outras coisas. E só que aquele Instagram, ele foi fazendo parte da minha vida, da minha rotina, e eu fui ganhando muitos seguidores, as pessoas começaram a se interessar muito pelas coisas que eu escrevia ali, e aquilo foi ganhando uma proporção que foi atingindo o mesmo patamar que eu estava na minha profissão como terapeuta. O caminho tântrico começou a atingir o mesmo ponto, até que chegou um momento que as redes sociais elas estavam demandando muito da minha atenção. As 2 redes sociais, estava muito difícil administrar essa vida dupla. E foi então que, depois de uma sessão de coaching, eu decidi que iria investir mais no caminho tântrico, que eu iria mostrar o meu rosto, que eu iria pôr o meu nome nas postagens, que eu iria ser eu mesma e mostrar isso para o mundo. Então, aí eu deixei um pouquinho de lado muitas das coisas que eu trabalhava, que eu fazia, para me dedicar integralmente a esse universo. Tudo tem sido um processo muito lindo. Nesses 3 anos de crescimento muito rápido e exponencial, já ajudei
mais de 3.000 pessoas, são cerca de 1.000 pessoas por ano que fazem terapias individuais ou em grupo comigo, onde eu conduzo tudo de forma online. Já atendi muita gente no presencial, já fiz muita massagem tântrica também, mas hoje eu trabalho mais como professora, como instrutora, como consultora de sexualidade, de relacionamento, e uno, claro, com as terapias que eu já também estudava, né? Então eu fiz uma união aí das terapias. Eu sou especialista, sou Master Internacional em Hipnose Clínica, então eu direcionei a hipnose clínica para questões voltadas em sexualidade. Então eu fiz um mix aí dessas coisas e estou aqui hoje podendo trazer todos esses conhecimentos para você. Nesse momento, nós temos aí no Instagram cerca de 15.000 seguidores, então, de forma indireta, temos aí cerca de 15.000 pessoas todos os dias sendo beneficiadas com esse conteúdo, com essas práticas e essas vivências, e agora você faz parte dessas pessoas. E eu quero muito ter essa trajetória com você, quero muito te guiar nesse processo. Espero que o seu processo seja transformador, lindo e curativo.